Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá, dia 19 de fevereiro, quarta-feira, está começando o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre condômino antissocial. E para poder falar deste tema, recebemos a participação aqui do doutor Délcio João de Oliveira Júnior, ele que é especialista em direito imobiliário, advogado, professor e autor na área de direito condominial. Também recebemos as participações do doutor Lucas Souza, ele que é especialista em direito imobiliário, e o doutor Oswaldo Neto, que é especialista em direito civil. Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, doutores. E a você que nos acompanha, falaremos então sobre quem é o condômino antissocial, o que caracteriza o condômino antissocial, como agir diante de um condômino antissocial. Todas essas dúvidas em instantes. Voltamos já. E para poder falar um pouco sobre esse tema, eu convido você, doutor Délcio, para dar início. Doutor Délcio, o que é o condômino antissocial? Essa questão de é muito peculiar e muito delicada. Primeiro porque nós não temos um conceito formado na legislação. Isso foi trazido no Código de 2002, lá no artigo 1337, que estabelece que o condômino antissocial ele pode ser punido com 10 vezes a taxa condominial. Aquele condômino que age reiteradamente com comportamentos incompatíveis com a convivência condominial, com a convivência coletiva, ele pode ser considerado, sim, um condômino antissocial. Mas, para tanto, os condomínios têm uma dificuldade muito grande em fazer a definição, o enquadramento e a aplicação das condutas administrativas e judiciais para que possa sancionar e interromper qualquer ato desse condômino. Então, assim, essa questão há muito vem sendo discutida desde 2002, ou antes um pouquinho de 2002, quando foi editada a Lei 10.406, porque não se trouxe na legislação essa definição que efetivamente seria necessário para que pudéssemos ter uma forma objetiva de conceituar, aplicar e punir. Daí a jurisprudência criando situações para que possa o condomínio tentar, pelo menos, saber se aquela conduta pode ser tipificada como antissocial, sempre com doentes, que trazem incômodo, é considerado antissocial. E, para tanto, o condomínio tem que fazer uma construção de preferência em sua convenção, conceituando o que é essa conduta para ser considerada um ato típico de punição administrativa ou judicial. Sinal, o doutor Délcio, às vezes ele tem apresentado algumas falhas, quero deixar claro a você que nos acompanha, e essa talvez seja uma dificuldade na utilização do recurso de internet, e por isso essas oscilações podem acontecer no curso do nosso programa. Doutor Lucas, o doutor Délcio falava há pouco da questão do condômino antissocial, aquele que estaria ali previsto no artigo 1337 do Código Civil. Ele, inclusive, mencionou que ele poderia ser compelido a pagar até o décimo da contribuição mensal, a depender da conduta ou a depender da reincidência, da reiteração das faltas cometidas. Existe também uma previsão anterior, acho que no parágrafo anterior, que diz que ela pode também chegar até o quíntuplo. Quais seriam essas distinções? Quando se aplicaria uma e quando se aplicaria a outra, doutor Lucas? Então, doutor Caio, essa questão da aplicação da multa, ela deve ser muito bem distinguida, porque o caput do artigo 1337, ele estabelece justamente essa hipótese de que a multa poderá chegar até 5 vezes o valor
da contribuição condominial. Nesse caso, entende-se que seriam aquelas condutas um pouco menos graves do que a conduta que está descrita no parágrafo único. Vamos supor que o condômino ele tem alguns cachorros, né, de grande porte que geram medo, né, na convivência ali entre os condôminos, e aí essa situação específica ele receberia uma advertência, mas continuaria reiterando sua conduta. Não pode ser algo simples, logicamente. Por exemplo, um som alto não poderia caracterizar na primeira vez já a aplicação dessa multa, tem que ser algo reiterado, porém de não tamanha gravidade assim ao ponto de impedir o convívio social. Agora, se houver, vamos supor, uma agressão, se esses cachorros atingirem, né, atacarem algum dos condôminos, aí nessa hipótese já poderia ser aplicada conforme a gravidade. A dificuldade é justamente nesse ponto, quando se aplicar, mas seria justamente nessa situação de que o parágrafo único ele estabelece algo muito mais gravoso, algo que poderia ensejar aí uma inibição por meio de uma pena pecuniária, né, de uma forma de você trazer um caráter pedagógico, justamente para evitar que aquele comportamento seja novamente cometido. Oswaldo Neto, o Dr. Lucas e o Dr. Delcio falaram um pouco sobre a aplicação, falaram das limitações pecuniárias impostas ao condômino tido como antissocial, e aí eu lhe faço uma pergunta relativamente ao quórum estabelecido até pelo próprio artigo 1337 para que seja fixado, para que seja aplicada a sanção. E aí vale lembrar que esse quórum, pelo menos ao meu ver, né, ele dificultou muito a aplicação no caso concreto. Fala um pouco pra gente qual foi o quórum estabelecido por esse artigo, doutor, e quais as dificuldades que você vê, além de puramente de se atingir, né, esse numerário. Boa noite, doutor Caio César, satisfação, agradecido pelo convite, doutor Delcio, doutor Lucas, satisfação estar com vocês, debatendo um assunto, para nós que atuamos na área condominial, de extrema necessidade de dúvidas, né, aos síndicos, dúvidas aos próprios condôminos, o que fazermos diante de uma situação em que nós temos um condômino com comportamento antissocial. O doutor Caio César pontuou de forma bem superficial o quórum que se discute o artigo 1337. Um quórum este de 3/4, excetuado dessa conta, o condômino que tem essa conduta antissocial, torna uma forma, vamos dizer assim, de extrema dificuldade para que se aplique essa multa. Então, nós que trabalhamos, quem vivencia essa área condominial, observa-se que um quórum, um exemplo de 2/3 para se alterar uma convenção, já é um quórum de extrema dificuldade para ser alcançado. Um quórum de 3/4 para se aplicar uma multa é um quórum muito difícil de ser alcançado. Ou seja, o artigo 1337, tanto em seu caput quanto em parágrafo único, traz uma solução eficaz, contudo ele cria uma barreira para acesso a essa medida, que muitas vezes chega a ser intransponível. Um condomínio de 300 unidades, um exemplo, um quórum de 3/4, excetuado aquela pessoa, nós vamos ter um número aí por volta de 225 condôminos. O que seria um quórum, para quem conhece a realidade dos condomínios, a participação em assembleias, inatingível. Então, uma das soluções seria também prever essa possibilidade em convenção, para que não se exija uma assembleia para deliberar acerca dessa propositura dessa multa. É uma das soluções que nós recomendamos. Entendi. Doutor, ainda contigo, doutor, eu gostaria que você nos pontuasse, eu quero agradecer, dizer que esse espaço é seu, também lhe pertence, esteja sempre muito à vontade, inclusive para sugerir os temas aqui que a gente entenda que seja salutar a gente abordar, a gente discorrer sobre. A gente tem visto, sobretudo no segmento condominial, nós que temos uma atuação bastante inclinada, né, no sentido desta parte do direito imobiliário, que são os condomínios. E quero dizer também a você, doutor Delcio, a você, doutor Lucas, que qualquer oportunidade que quiser fazer alguma intervenção, contrapor algum dos argumentos, sejam ditos por mim, pelos demais colegas, estejam muito à vontade. O bate-papo aqui é muito aberto.
sempre enriquecedor, não tem argumento vencido nem argumento vencedor. Acho que todos eles se somam ao final e contribuem muito, sobretudo, a quem nos acompanha. Doutor, com relação a esse quórum, acho que ficou muito claro, ele é um quórum de difícil aplicação, sobretudo em se tratando de questões hoje presenciais, né? Nós temos projetos de lei que versam sobre as assembleias virtuais, então a gente não sabe em que termos poderá vir a ser aprovado e se será aprovado. Então a realidade de hoje realmente ela ficou de difícil aplicação, ou quase impossível aplicação. Eu nunca vi, e posso dizer que eu atuo no segmento desde 2006, eu nunca vi uma única aplicação. Já vi em desrespeito ou de forma contrária ao que estipula a norma, mas dentro da norma eu nunca vi nenhuma sequer. Então, eu queria te perguntar o seguinte, o síndico, sabendo que esse quórum é difícil de aplicação, que ele não conseguirá atingir o objetivo que é a aplicação desta sanção prevista no artigo 337, o que ele deve fazer para evitar que surja no condomínio a figura do condômino antissocial? Doutor, uma das coisas que nós sempre recomendamos ao gestor condominial, porque a atitude do condômino antissocial, ela sempre tem um início. Ou é aquela pessoa que já desde o início do condomínio ele já mantém aquela conduta antissocial, ou ele desenvolve uma conduta antissocial por N motivos. O caminho que nós sempre tentamos para, vamos dizer assim, tirar essa pessoa, diminuir esse tipo de comportamento, essa incidência, é através do diálogo, através da comunicação, uma comunicação bem aberta, no sentido de expor à pessoa os riscos, as consequências. Hoje nós bem sabemos que o brasileiro ele ainda não está habituado, em grandes proporções, a viver em condomínios. A gente vem de uma realidade em que as pessoas estavam acostumadas a residir em casas, com lotes, com espaços grandes, em que ela poderia, às vezes, se utilizar de um volume mais elevado, às vezes, se aproveitar com os seus amigos daquele espaço no final de semana e não causava transtornos ao vizinho. E nós temos uma realidade totalmente diferente, que é a verticalização, que apesar de já ter um grande avanço, um grande tempo no mercado brasileiro, ainda em muitas situações é um caso novo, é uma situação nova. Então, nós trabalhamos muito com o diálogo, com a comunicação, com a notificação prévia, expor aquela pessoa, aquela conduta antissocial. Em últimas saídas, nós temos outros recursos que vão desde a multa até outros pontos que serão abordados eventualmente aqui conosco. Vou te chamar novamente e se porventura o sinal cortar, já tivermos alguma falha aí no recurso que a gente usa aqui contigo para poder nos comunicarmos, que é a internet, eu pedirei licença e a gente retoma depois quando o sinal estiver mais estável, tá bom, doutor Delcio? Doutor, relativamente ao conceito de condômino, o conceito legal diz que condômino é o proprietário do imóvel, aquele que detém o domínio. Para todos os efeitos, então, o inquilino poderia ser tido como condômino antissocial pelo simples fato de ocupar uma das unidades privativas ali, uma unidade autônoma dentro do condomínio? Doutor, essa questão é outra questão muito polêmica, né? Eu que estou na área, esse ano eu faço 25 anos de advocacia específica em direito condominial, então a minha advocacia começou antes do Código Civil de 2002, já aplicando a Lei 4.591 de 64. Então nós estamos há 2 décadas e meia trabalhando exclusivamente com o direito condominial, direito imobiliário e um pouquinho mais que hoje nós chamamos de direito de habitação. O que acontece nessa questão? Quando o morador, seja a que título for, ele comete uma conduta, eu acho que, a meu ver, se aplica analogicamente o 1337, haja vista que o legislador, apesar de eu ter críticas severas do legislador de 2002, que aprovou o Código Civil, tanto é que em meu livro eu faço um comentário ao Código Civil de 2002, logo lá em 2003, 2004, quando eu fiz os primeiros comentários sobre isso no livro, nós já fazíamos críticas, porque eu acho que o legislador ele era pouco preparado e ele não tinha afeição ao direito condominial para escrever o que ele escreveu. Então, assim, nós temos vários erros crassos que deveriam ter sido extirpados desse código. Mas, voltando ao tema da questão do morador antissocial, quando o legislador ele traz o conceito de condômino, o condômino é o coproprietário, proprietário em comum, o cessionário em direito, né, é aquele que detém não só a posse, mas detém o domínio do bem. Mas qualquer um dos moradores que habitam a unidade habitacional
no meu entendimento, ele está, sim, sujeito até à exclusão da moradia em coletividade. Por que nós estamos falando isso? Porque, como eu disse, logo que saiu o Código Civil, a crítica mais severa que eu fazia em relação ao 1337, parágrafo único, é que o legislador dizia que o espírito dele era que pudesse o condomínio afastar o antissocial. Só que só em 2014 que a jurisprudência foi alterada. Até 2014, os julgadores entendiam que o direito de propriedade, o direito de moradia, não poderia ser violado porque não existia uma lei ordinária que tratava sobre essa questão de forma objetiva e direta. Já em 2014, alguns magistrados, entendendo de forma diferente do que vinham entender, eles possibilitaram, sim, o afastamento. Então, esse afastamento, essa multa, não é aplicado tão somente ao titular do direito imobiliário. Ele é aplicado, sim, a todas as pessoas que moram e habitam naquela coletividade. Doutor Lucas, você consegue também alcançar ou dimensionar essa extensão do condômino ao inquilino, aquele que detém a posse direta do bem, embora ele não seja o detentor da posse indireta, ou seja, ele não tenha o domínio, mas tenha a posse. A exemplo, a gente pode usar, para que quem nos acompanha tenha uma melhor compreensão, as locações de imóveis, né? Então, o locatário, ele pode ser tido como condômino, assim como bem disse o doutor Delzio. O doutor Delzio, ele acaba sendo uma grande referência. Eu já tive a oportunidade de ler materiais produzidos por ele, assim como já disse em outras oportunidades, também produzidos por você, doutor Lucas. Então, é sempre bom essas oportunidades para a gente poder tentar enriquecer o programa e buscar as minúcias, né, das discussões. Sim, o debate é essencial, né, nesses casos em que doutrina, jurisprudência se deparam com essas situações, né? E, ao meu ver, na minha opinião, o 1337 ele deixa muito claro no caput que o condômino ou possuidor, né, estarão sujeitos à aplicação dessa multa, ou seja, a caracterização de que seja tido como um condômino antissocial. E, por possuidor, no meu entender, o legislador ele quis alargar, né, trazer uma interpretação um pouco mais extensiva, lógico, né, que partindo da literalidade do artigo, mas estendendo não só ao proprietário, né, do bem imóvel, mas também a todos aqueles que estejam usando, fruindo daquela coisa, né, daquele bem imóvel ali. No caso, o locatário, o cessionário, o comodatário, todos esses negócios jurídicos que nós temos aí nas relações imobiliárias, estando a pessoa detendo a posse direta ou indireta do bem, elas podem estar sujeitas à aplicação dessa multa. Então, este é o meu entendimento. Então, pronto, eu também entendo e fico feliz pela sua colocação. Acho que ela, por si só, dirime qualquer dúvida. O doutor Delzio tinha falado que as decisões já vinham nesse sentido e até acho que não caberia sequer a discussão. Haja vista, doutor Delzio, né, a literalidade da lei. Como o doutor Lucas muito bem pontuou, ela já incluiu por si, né, a figura do possuidor. Doutor Oswaldo Neto, queria te fazer a pergunta relativamente ao inadimplemento. Nós sabemos que o inadimplemento das taxas condominiais ou a impontualidade no pagamento das cotas condominiais é um dos maiores problemas, um dos problemas mais recorrentes dentro dos condomínios. Relativamente à impontualidade, ela pode ser tida como um comportamento antissocial? Doutor Caio, positivo. Eu me filiei à corrente de que o artigo 1337 em seu caput, onde ele diz que a multa elevada ao quíntuplo ela deve ser aplicada àquele condômino que rotineiramente descumpre com seus deveres, aplica-se também àquele condômino que é o inadimplente contumaz, que é como você bem pontuou, sempre impontual no pagamento das despesas condominiais ou muitas vezes sequer as paga e deixa acumular aquele débito ali às vezes por anos. Então, no meu entendimento, sim, aplica-se a multa prevista no caput do artigo 1337 ao condômino inadimplente. O inadimplente contumaz. Excelente. Você que nos acompanha, fique ligado. Nós voltaremos com o tema condômino antissocial. Traremos alguns exemplos ocorridos aqui no nosso país, no nosso estado também, em Goiás, dentre outros, para poder falar das particularidades, falar do posicionamento do judiciário. Então, fique conosco, voltamos já.
Momento Jurídico. Oferecimento. Pró-Soluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Olá, e a você que nos acompanha, pedimos que dê um like, compartilhe esse canal, comente com seus amigos e, claro, não deixe aqui de compartilhá-lo. É sempre importante que você também se inscreva, você que está nos acompanhando e ainda não se inscreveu, o faça. Dr. Delzio, o tema de hoje, condômino antissocial, é um tema que traz muitas dúvidas, é um tema que tem volta e meia aí, batido às portas do Poder Judiciário para poder dizer se de fato ali houve uma postura que assim deve ser caracterizada e que, sendo caracterizada como antissocial, deve exigir ou deve ter alguns desdobramentos diferentes. E você até há alguns instantes falava do caso de expulsão. É uma situação muito drástica, a gente sabe que ela, para ser adotada, ela tem que ter algumas observações ou alguns critérios, né, alinhados ao caso concreto. E aí eu te perguntaria, se houver porventura um caso de briga entre vizinhos, esse caso, ainda que isolado, pode ser caracterizado como uma conduta antissocial, doutor Delzio? Eu entendo um caso isolado não, porque o legislador deixou claro no parágrafo único que o comportamento antissocial tem que ser reiterado. Apesar do legislador ter cometido um erro, e aí eu entendo como um erro, que ele só estabeleceu o quórum de 3/4 no caput, e quando ele arrasta a questão para o condômino antissocial, que é completamente diferente do previsto no caput, que no caput diz que o condômino que reiteradamente não cumprir com suas obrigações e seus deveres, e ali a gente sabe que a multa de 5 vezes a taxa condominial é para aquele condômino que não cumpre com suas obrigações e deveres, ou seja, aquilo que está escrito na convenção, como taxa condominial, seu comportamento cotidiano. A questão é que quando nós verificamos o parágrafo único do 1337, lá não estabelece quórum. Então isso é uma dificuldade que nós temos de interpretação de teremos que obedecer o quórum de 3/4 ou não. As decisões judiciais, elas são completamente diferentes uma das outras nesse sentido, porque não é estabelecida uma condição em linha reta. Cada julgador está entendendo de uma forma que a sua interpretação pessoal vai aplicar. Mas, de qualquer sorte, o texto da lei deixa claro que, para ser caracterizado uma conduta antissocial passível de multa e passível até de exclusão do convívio da coletividade, isso tem que ser um comportamento reiterado. E essa situação é uma situação muito peculiar, porque as decisões deixam claro que o condomínio tem que comprovar que, por diversas vezes, aquela pessoa cometeu um ato antissocial. Por diversas vezes, ele foi instado a pagar uma multa. Por diversas vezes, ele foi dado a ele o direito de recurso. E por algumas vezes, o próprio condomínio ajuizou ações de obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, e mesmo assim aquela pessoa descumpriu uma ordem judicial. Então, quando a gente verifica que o juiz determina a exclusão do convívio
de um morador daquela coletividade, é porque foram exauridos todos esses passos. Não adianta só uma briga, uma ameaça, ou até uma prisão por tráfico de drogas, um ato de prostituição lá dentro do condomínio, e coisas mais graves, coisas que efetivamente causam uma conduta antissocial. Ela não pode ser isolada, ela não é única. Ela tem que ser uma conduta que tenha ocorrido reiteradas vezes. Não precisa ser a mesma conduta reiteradas vezes, mas pode ser aquela pessoa, por exemplo, nós estamos com um processo agora, que o cidadão já foi preso 2 vezes por tráfico de drogas lá dentro do condomínio. Ele agride outros moradores, ele agride funcionários. E aí nós estamos na justiça para provar para o juiz que aquela conduta dele, ela nunca vai cessar, a não ser se o juiz determinar a retirada daquela pessoa. E mesmo assim o juiz é reticente em dar uma liminar. Ele acolhe o pedido, ele dá a oportunidade da outra parte se manifestar para, no mérito, em regra, dar uma decisão de exclusão ou não, momentânea ou permanente, daquela pessoa ao convívio condominial. Doutor Lucas, ainda sobre exclusão do condomínio antissocial, em São Paulo, não há muito tempo, tinha um condomínio onde um policial militar, não satisfeito com as normas de convivência ou não satisfeito com as decisões tomadas pela coletividade, por vezes ofendia, por vezes ameaçava e se colocava a descumprir a norma usando sempre da coação. Essa conduta, ainda que ela afastada ou não acompanhada do quórum de 3/4, ela pode ser levada até o judiciário por alguns dos condôminos. Vamos admitir um quórum, lá teve maioria simples, maioria na verdade relativa, né? Maioria dos presentes reunidos em assembleia decidiram por afastá-lo. Então reuniram-se, fizeram uma ata da assembleia, decidiram por afastá-lo, levaram ao judiciário e o judiciário acatou o pleito dizendo que aquele morador realmente ele não poderia ali permanecer. Você acha que essa decisão, ainda como dito, sem estar acompanhada do quórum exigido pela lei, ela é válida? Bom, ao meu ver, ela seria passível de recurso e com bons argumentos, em virtude da literalidade do artigo, né, que dispõe que são 3/4, e por mais que esse quórum seja extremamente criticado por ser elevado, por ser um quórum que raramente é atingido, né, porque nós sabemos que nas assembleias condominiais, quando acontecem, geralmente é por maioria simples, né, que são aprovadas as matérias deliberadas ali, a maioria dos presentes, né, porque a primeira convocação raramente atinge-se ali aquele quórum. Então, ao meu ver, humildemente, entendo que essa decisão seria passível de recurso, de alteração do decisum, né. Agora, eu queria aproveitar o ensejo e já abrindo uma divergência em relação à última pergunta que teve, quanto ao inadimplemento, se isso ensejaria, né, a aplicação da multa por comportamento antissocial, eu já partiria de outra filiaria, né, a outro entendimento doutrinário, né. Inclusive é o Pablo Stolze, né, um dos doutrinadores aí do direito civil, que também partilha dessa mesma opinião minha, que o atraso, o inadimplemento não teria esse condão de caracterizar a conduta antissocial do condômino, uma vez que seria algo mais voltado à pecúnia, né, e não a um comportamento que a teleologia, a finalidade da lei seria mesmo aquela questão de convívio, né. E esse comportamento, no caso do inadimplemento contumaz, ele poderia ser providenciado por parte do condomínio, uma forma, né, de obter aí o ressarcimento, de obter a cobrança por meio de ação autônoma, né, uma ação específica, né, de cobrança, que todos nós sabemos que hoje essas contribuições condominiais têm natureza de título executivo extrajudicial. Então, na minha singela opinião, seria nesse sentido, não caberia, abrindo divergências aí com todo respeito aos colegas. Doutor, essa é a beleza do direito, agradeço até, acho muito válida a divergência. E aqui eu me posiciono também ao lado do colega doutor Delzio e ao lado do doutor Oswaldo Neto nessa questão específica. Eu também compreendo que essa reiterada prática
não há por que não se considerar, não há como não se considerar como uma falha antissocial, embora respeite também. E assim como aconteceu com um colega na data de hoje, por vezes acontece comigo aqui no nosso programa, no nosso debate, viu, doutor Lucas? Eu, por vezes, sou o voto vencido aqui, fico sozinho. E aí diz o Scavone, eu sempre gosto de frisar, o Scavone fala que essa é a arte do direito, né? A arte do direito é a arte de concordar discordando. Então eu volto e meia também, exerço da minha arte e às vezes sou vítima dela própria. Doutor Oswaldo Neto, relativamente ao tema expulsão, ao tema exclusão, afastamento do condomínio, a gente entende que existem os casos que será afastado do possuidor, que a medida irá ao encontro do possuidor, e outros casos irá de encontro ao proprietário do imóvel, que é aquele que detém o domínio para todos os efeitos legais. E aí, para aquele que detém o domínio do imóvel, quais são os efeitos dessa decisão? Ele deixa de ter só o direito de exercício da posse, ou em algum momento ele pode ter também prejudicado a própria propriedade, doutor? Doutor, essa é uma questão de grande divergência na área jurídica, porque nós temos dois direitos em balança. De um lado nós temos o direito da propriedade, do outro lado nós temos o direito da coletividade. Direito da propriedade, o proprietário do bem tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Enquanto que o direito de coletividade é o direito de todos os demais condôminos a viver em harmonia, a ter um ambiente com qualidade de vida, que ele possa ter um local de vida, onde ele possa desfrutar de bons momentos com a sua família de uma forma tranquila, sem que ele incomode os demais vizinhos. Então, a partir do momento que nós temos esse condômino com esse comportamento que causa esse incômodo aos demais, a lei vai dar esse amparo, sim, para excluir, para retirar essa pessoa, e como o próprio doutor Delzio pontuou, isso pode ser em um caráter permanente ou em caráter provisório. Então, o juiz poderá, sim, impedir que aquele condômino com comportamento antissocial venha a usar e gozar do bem, mas que ele possa fazer isso através de um terceiro, ou seja, ele possa vir expor aquele imóvel em locação a uma terceira pessoa, desde que não tenha essa terceira pessoa, não mantenha esse comportamento antissocial, ela pode vir a se utilizar do imóvel dessa forma, mas não vai chegar a esse ponto da pessoa perder os direitos de propriedade do bem, a não ser que o juiz assim venha determinar diante da impossibilidade dos outros meios, certo? E você que nos acompanha, deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Peço a você que ainda não se inscreveu para que se inscreva. Você que tem alguma dúvida relativamente ao tema, nos envie, teremos o imenso prazer em respondê-la. Esteja também à vontade para direcioná-la a qualquer um de nossos participantes, que assim que possível, assim que recebermos, iremos endereçá-las. E para você que segue nos acompanhando, pedimos um instantinho e voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite, ferramenta de solicitações úteis. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GeneClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GeneClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores.
Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. De fevereiro, estamos voltando com o nosso terceiro bloco do programa Momento Jurídico. O tema de hoje é condômino antissocial. E para falar do tema, estamos recebendo as participações do Dr. Delzio João de Oliveira Júnior, ele que é advogado, professor, especialista em direito imobiliário e também autor de livro Afeto à Matéria. Recebemos também a participação por link do Dr. Lucas de Souza, ele que é especialista em direito imobiliário, e Dr. Oswaldo Neto, especialista em direito civil, esses dois últimos direto de Goiânia. Dr. Delzio, relativamente ao comportamento antissocial, a gente já disse como deveria se comportar o síndico ou como deveria se comportar os condôminos quando ali existir uma prática que assim reste caracterizada. Admitindo que o condômino antissocial seja o síndico, ou seja, o síndico durante sua gestão começa a praticar atos incompatíveis com a vida em condomínio. Como devem se comportar ou o que deve ser feito por parte dos condôminos, doutor? Deixa eu só fazer uma colocação em relação à divergência que o doutor Lucas abriu. Eu, na verdade, eu não comungo também da ideia de que o inadimplente ele comete conduta antissocial. Tanto é que eu fiz a diferenciação entre o que dispõe o caput da lei, do artigo 1337, que estabelece a punição de 5 vezes a taxa condominial para aquele que não cumpre reiteradamente com suas obrigações, e dentre elas a obrigação condominial. E o parágrafo 1, que trata sobre aquele que tem a conduta antissocial. Então, a meu ver, a conduta antissocial não se enquadra com a inadimplência, mesmo a inadimplência contumaz. Então, desta feita, eu não sou da corrente que entende que, as vênias de estilo, da corrente que entende que o condômino inadimplente pode ser considerado como um condômino antissocial. Eu entendo que ele não pode ser. E esse entendimento é um entendimento que eu tenho visto, pelo menos naquilo que eu estudo, que é um entendimento que, no Distrito Federal, é um entendimento majoritário. Em relação a essa questão do condômino antissocial, que é o síndico, a primeira situação nós temos que ver se ele tem esse comportamento, conforme o STJ já pacificou a matéria, que os TJs tinham divergência, o condomínio deve destituí-lo do mandato de síndico. E, para tanto, seria a maioria simples dos condôminos presentes em assembleia, ou seja, 50% mais um, daquelas pessoas que estiverem em assembleia, após constar no edital de convocação, deveria sim destituí-lo. Mas se esse não for o entendimento de destituí-lo, pelo menos aplicar-se-ia o artigo 1348, seu parágrafo 1º e 2º, que estabelece que a Assembleia pode retirar parte dos poderes de apresentação do síndico para que terceiro possa representar esse condomínio em juízo fora dele, a fim de que possam discutir matérias de interesse, seja contra o interesse do síndico ou seja de situações que o síndico esteja envolvido. Então, um quarto dos condôminos chama a Assembleia ou para destituir o síndico que tem uma conduta antissocial ou para retirar-lhe o direito de representação em juízo fora dela, e aí o condomínio vai mover ação contra ele. E o representante legal do condomínio, neste procedimento administrativo ou judicial, será um outro condômino que a Assembleia investir desses poderes, porque assim disciplina o artigo 1348, parágrafo 1º e 2º do Código Civil. Agradeço a sua intervenção e peço desculpas pela minha confusão, doutor Delzio. Doutor Lucas, o doutor Delzio falou há pouco da questão do condômino, do síndico tido como condômino antissocial e como se deve comportar os demais condôminos. Admitindo agora que o condômino antissocial seja um morador e o síndico seja um gestor inerte, ou seja, ele é conhecedor dos fatos,
só que nada faz em relação a ele. O que os condôminos devem fazer? Nesse caso, entendo que seria partido pelo mesmo procedimento, né, que o Dr. Delcio falou agora há pouco. No caso, os condôminos, né, instaurariam aí uma assembleia, né, mediante convocação, né, de um quarto, para justamente deliberar a respeito do afastamento do gestor, né, do síndico, justamente pelo descumprimento das obrigações que lhe competiriam, né, que seria no caso de advertir, aplicar multas, sanções, né, a esse condômino com comportamento antissocial. Assim, na verdade, a pergunta é se o condômino tido como antissocial, ou que tenha um comportamento que seja caracterizado como antissocial, ele não seja o síndico, seja o condômino mesmo. E aí você já disse que a convocação através de um quarto seria suficiente para poder convocar, ou o número de um quarto seria suficiente para convocar uma assembleia e deliberar a este respeito. Então, deliberar a este respeito da destituição dentro deste quórum seria suficiente, ainda que não tenha participação do síndico? Síndico. Nesse caso, eu entendo que o síndico seria imprescindível a participação dele em razão do contraditório da ampla defesa. Então, para mim, teria que ter a participação dele, sim. Doutor Oswaldo Neto, de tudo que foi consignado pelos nossos colegas nas suas falas, queria acrescentar algum ponto ou até contrapor algum argumento que não foi colocado? Doutor, o ponto que gostaria apenas de complementar na fala aí do nosso nobre amigo, o doutor Lucas, no ponto em que no caso o síndico tem uma posição inerte, né? O síndico ele é omisso, ele é negligente diante de um condômino que tem uma atitude antissocial. Eu comungo com o pensamento dele de que a Assembleia poderia sim requerer uma possível destituição desse síndico, lhe sendo conferido o direito de defesa pelo descumprimento de suas obrigações, que é cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento interno. Agora, nós também, na minha visão, teríamos outro caminho, que seria através dos condôminos. Os condôminos talvez não quisessem ir pelo caminho da destituição do síndico, poderia ser convocada uma assembleia para se discutir a aplicação das medidas previstas no artigo 1337 caput ou parágrafo único, a depender da situação. Mas sim, no meu entendimento, poderia sim os condôminos convocarem uma assembleia, um quarto dos condôminos a convocando para se discutirem a adoção de medidas a esse condômino antissocial, haja vista a inércia do gestor em tomar essas medidas. Doutor Delcio, para poder encerrar, nós estamos caminhando para o fim do programa. Quero desde já agradecer a sua participação. Quero dizer que para a gente é uma honra muito grande tê-lo aqui. E para poder, antes de pedir para que você se despeça de nós, e que também complemente com aquilo que você acha que não foi dito pelos nossos colegas e nem por mim, e que seria importante aqui consignar, eu gostaria de deixar uma pergunta. A pergunta seria: com relação ao princípio do contraditório, do exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que convocado ou ele tenha tido a oportunidade de conhecer do edital de convocação, ou seja, ele sabia que a matéria seria afeta a ele, esse condômino tido como antissocial, e aí ele não exerce seu direito ou não comparece à Assembleia. Fica prejudicada a matéria em algum sentido ou não? O simples fato dele ter tido conhecimento prévio, de acordo com o que estabelece a Convenção de Condomínio, já é o suficiente? Eu entendo igual o senhor está falando. O simples fato do edital de convocação ter sido veiculado nos termos que a Convenção estabelece, já está dando ciência a esse condômino social de que a matéria seria tratada em Assembleia para que de forma democrática pudesse ser votada. E o exercício do contraditório da ampla defesa deveria sim ter sido utilizado por esse condômino na coletividade. Quando ele abre mão de fazer sua defesa, de expor os fatos, dos termos que ele entende que aconteceu, ele está renunciando o seu direito de defesa. E essa renúncia não trará qualquer prejuízo à deliberação da Assembleia ou ao processo. Por óbvio, alguns síndicos e nós advogados, nós indicaríamos situações diversas. Além de fazer uma publicação normal, para que todos os condôminos pudessem comparecer, o ideal é que mandasse esse edital de convocação de forma com carta registrada, mediante notificação via correio,
informando que seria tratado questões inerentes à conduta daquele condômino X e que ele, caso quisesse exercer o seu direito contraditório e ampla defesa, comparecesse à Assembleia. Porque ele poderia até dizer futuramente, arguindo a nulidade técnica da instalação e deliberação da Assembleia, que ele não teve ciência, porque, dependendo das situações, o condomínio não tem a comprovação de entrega daquele edital. Então, a comprovação de entrega daquele edital para o condomínio antissocial, para que não ocorra qualquer possibilidade de arguição de nulidade, eu acho que é essencial. Então, resumindo a minha colocação, o condomínio antissocial deve receber o edital de convocação mediante situação comprobatória do recebimento, seja protocolo, carta registrada ou notificação cartorial. Doutor Lucas, para poder encerrar, há algo que deveria ter sido dito por nós aqui e passou despercebido que você queira acrescentar? E aproveitando também, já me despeço de você, agradeço mais uma vez sua participação, doutor Lucas, e digo que você sempre enriquece muito esse programa. Um carinhoso abraço a você e até a próxima, doutor Lucas. Queria agradecer pelas palavras, doutor Caio César, porque também tenho um grande apreço pelo senhor e agradeço pela oportunidade aqui de estar participando desse debate, né? Peço desculpas também pelo equívoco em relação à posição aí do condômino antissocial, né, que eu havia interpretado. Foi uma interpretação equivocada, mas que eu acho que já está superada, né? E a única colocação que eu queria fazer é só em relação mesmo ao parágrafo único do 1337, que estabelece justamente lá no final sobre a aplicação da multa até o décuplo, né, da contribuição condominial até ulterior deliberação da Assembleia, que ele fala isso lá no final. O que seria essa ulterior deliberação em Assembleia? Que seria o ideal para que, após a aplicação daquela multa, pudesse ser deliberada, por exemplo, a propositura de uma ação judicial contra aquele condômino antissocial, né, que tem aquele comportamento antissocial, para que seja justamente viabilizada a sua exclusão, proibição de convívio social. Isso, inclusive, tem até um enunciado, 508, da 5ª Jornada de Direito Civil, que entendeu dessa forma e fixou esse entendimento naquela oportunidade, e era a única coisa, o único ponto que eu acho que seria interessante para que nós pudéssemos observar sobre esse procedimento a ser observado. Muito obrigado novamente pela oportunidade. E eu que agradeço. Despeço mais uma vez de você, doutor Delzio, meu carinhoso abraço, doutor Delzio. Você estará sempre convidado, viu? Não tenha dúvida, sua participação hoje também ficou marcada aqui nos nossos registros e para todos que nos acompanham. Por último, não menos importante, quero chamar meu amigo, doutor Oswaldo Neto. Tive a oportunidade aí de ladeá-lo no tempo de estudos aí, no tempo de pós-graduação, junto à ESA, né, pela Dalmas, a minha, nós dividimos o prédio, embora não fôssemos colegas, estávamos sempre ali próximos. Quero dizer que sinto saudade, falta de conviver mais com o amigo, falta daqueles contatos que a gente tinha quase que semanais, viu, doutor Oswaldo Neto? E despeço de você perguntando também, o que daquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi dito, ficou faltando ou poderia ser complementado? Parece que nós estamos com problemas com as imagens, com o retorno do Dr. Oswaldo Neto, então fica aqui já o meu grande abraço e agradecimento pela sua participação. E a você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, agradeço pela sua companhia, quero dizer que esse espaço também lhe pertence, faça o uso dele e que sendo necessário, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, teremos um imenso prazer em respondê-lo e claro, se você tiver também sugestão de pauta, estaremos aqui dispostos a ouvi-lo e, claro, sendo pertinente, atendê-lo. Um grande abraço a você e até a próxima.